Ivan tá cabeludo. Oh, yeah. Bitcoinheiros! Estamos ao vivo, 16 horas 30 minutos em Brasília, bloco 689.243. Logo mais aí, fim dessa época, uma das épocas aí com maior redução, né, de mineração da história do Bitcoin. Tá por terminar e Bitcoin continua aí, emitindo blocos a cada 13 minutos agora, 13, mais ou não, menos, mais. por aí, mas continua emitindo blocos aí na rede descentralizada mais segura do mundo. É isso aí. Tem Bem-vindos! convidados hoje, Dolph? Opa. Temos convidado. Vocês estão vendo aí, 2 convidados super especiais. Pois é. Fala, Maca. Fala aí, pessoal. Prazer estar aqui, porra, com essa time de feras mais uma vez, e junto com o 38 aí, que é uma, porra, entidade máxima aí do libertarianismo. Porra, né? Porra, um prazer estar aqui. E aí, Renatão? Pô, vocês pediram pra vir aqui falar do Roberto que cultiva amor e a gente chamou vocês, né? Roberto que cultiva amor. É. É isso, é esse o Ó, significado. O Brad Love. meu pedido, minha proposta Breed Love. era pra voltar em 90 dias. Se não tinha novo, voltar me high, não é isso? Mas temos essa aposta, essa coisa ainda de voltar em 90 dias, né? Qual que era É isso. Quais eram os termos? Foi só 31. termos? Só tem 31 dias. Só tem 31 dias ainda, não é isso? Não, mas o que tava em jogo essa volta em 90 dias? Se a gente não ia ter outro all-time high, se a gente ia ficar meses de lado, ou se ia ser menos de 60 dias de lado e ia voltar a bombar. Tá, faltam 60 ainda, 59. Exatamente. Porra, mas vou te falar que 90 dias no mundo de Bitcoin é um ano, né, cara? É coisa pra caralho já. Se ficar isso tudo, já me assusta. Porra, É anos de texugo do mel. Vocês veem até mais que rápido. minha nova residência aqui Gostei tem da em cor. vista que a gente continua. Qual que é o tom que Stacking você escolheu sets. aí? É souvenir? Qual Não, que e é a o outra, tom que e a você- outra porta é meio Louis Vuitton, né? Um padrãozinho. Interessante. Muito chique. Muito bom. Agora, em linhas gerais, cara, todo mundo fala, pô, bear market abaixo de 100 mil dólares, o cara. Mas vamos ser sinceros aqui. Muita gente, a gente sempre tem em mente que, pô, a gente entrou lá atrás, 2017, vocês até antes. Então a gente olha, porra, 34 mil dólares, dá graças a Deus, pô, tá alto pra caralho. Agora, tem muita gente que entrou, né? No 40 mil, ou no 20 mil, ou depois que o Elon Musk entrou, ou depois que o cara da MicroStrategy anunciou que já tinha 50 mil. Então tem muita gente que tá na pica aí. Esse cara Sempre vai ter, né? fica com medo. Esse cara fica com medo. A gente tem que ter isso em mente, que a gente não olha assim, mas muita gente não. se eu for fazer um comentário de preço, eu queria chamar a atenção com um negócio que pode incomodar o Racha, que o Racha gosta pra caralho do Stock to Flow, mas o valuation fala Nada me do incomoda. negão lá do... Não, como é que... Não, você não gosta do Stock to Flow? Você não é fã do esquema lá? Sim, eu gosto, Plan mas eu B? não desgosto das outras coisas. Então pode falar o que você quiser. O valuation favorito do negão, que ele já falou várias vezes, do Arthur Reis, que na minha opinião, hoje em dia tem uns textos mais fodas, velho. Hoje em dia, os últimos textos do blog dele têm sido extraordinários. O modelo de valuation dele, favorito, desde 2017, 2016, é o preço mínimo baseado no custo de mineração, no custo do Bitcoin marginal. E isso é um piso, porque se o Bitcoin cair abaixo disso, o cara para de minerar, não é isso ou não? Então a porra volta. Ou não, ou ele minera pensando na valorização futura. Se ele tiver gás, né? é que agora eles não tem mais. Se ele tiver gás, que agora acabou, ninguém mais Se tem ele gás tiver nenhum, não é isso? gordura. Se ele tiver gordura, que agora acabou, ninguém tem gordura nenhuma. Ou se ele tiver vendido a futuro, que antigamente não era possível, não existia isso. Não é isso? Antigamente não existia. Então, nesse valuation, por exemplo, no momento atual, o S2F está desmoralizado. No S2F de 10 dias, com 3 blocos por hora, a gente está menos de 20%, porra, do S2F de 2 dias, porque a inflação está baixíssima. Só que o problema é que o custo em dólar do novo Bitcoin está baixo, por isso que o preço está baixo. Nesse momento, o valuation baseado no custo marginal de Bitcoin está muito mais preciso do que o valuation baseado no S2F. Agora, Esse vamos momento. ver quando a galera Por isso que você precisa da correlação vamos... histórica. Claro. Isso.
Vamos ver daqui a 60, 40 dias, bicho. Já vai ter voltado metade. Vamos ver daqui a 40 dias, quando o hash rate voltar acima de 100, como é que é a conversa, né? Tem que lembrar também que a inflação diminui também, né? Nessas correções. Mas é exatamente por isso. Porque se você for basear só no fluxo do fluxo, sem contar a dificuldade, sem contar o custo da dificuldade, diminuir o fluxo era para aumentar o preço, não é assim que funciona. É natural. Como esse Nasser, esse cara que mexe com mineração, como dele, não sei o que lá, Nasser, estava explicando, o Bitcoin está sob ataque. Agora o Bitcoin está 3 vezes mais barato de atacar do que há 15 dias atrás, porra. É muito mais vulnerável, é natural que o preço caia ou não. E existe uma insegurança e uma incerteza para onde estão indo essas máquinas, né? Que estão... Enquanto elas não começarem a aparecer de volta aí, né, o hash rate não importa para onde elas estão indo? Não, se o hash rate foi para a mão de um ataque estatal, assim, um esquema centralizado, e eles agregarem a isso... 3 vezes mais barato? Isso é food. 3 vezes mais barato do que era. Não, isso é óbvio, é incerteza, não é dúvida, é uma dúvida, não é uma certeza, né? Mas ela existe. Agora, não é... a certeza que você pode ter é que qualquer lugar do mundo que eles não vão ter energia mais barato do que grátis. Não vai ter mais energia mais barata do que elefante branco comunista, do que energia ociosa grátis, beleza? Então, para onde eles forem, vai aumentar o preço mínimo o preço de mineração do Bitcoin. Ou seja, hoje, o preço marginal do Bitcoin é o de janeiro, mas daqui a um mês ou 2 vai ser o máximo do que já foi desde sempre, né? Simplesmente custo marginal da energia da segunda, da terceira opção, second best, third best, nunca vai ser equivalente ao first best, né? Se existisse uma alternativa mais barata do que o que eles estavam usando, eles já estariam lá, eles não estariam mudando, né? Exatamente. Aí tá uma questão interessante. Aonde que é o gargalo para, sei lá, um ataque partindo de nações? É a energia, são os processadores... ASIC production. Tudo. O Brasil produz e consome menos energia há 3 anos. Os caras ainda... Porra, por isso que eu fico puto, Dove. Você vai conversar hoje lá com o Turguniev, que fica pagando pau pro vagabundo do Bonobo. O Brasil, em 100 anos, nunca tinha acontecido 3 anos produzindo e consumindo menos energia do que o ano anterior. Isso é um excelente... Você vê, até por falta de satélite, isso, o nível de riqueza pelo consumo de energia. O Brasil podia ter energia elétrica se tivesse todas as ASICs do mundo. Um país que ano a ano produz e consome menos energia que o ano anterior. Acabou de subir a energia elétrica em 50%, né, na bandeira vermelha. O Brasil, nem que tivesse ASIC de graça, não tinha como fazer um ataque desse, né? Não tem organização para isso. O Brasil não estaria cogitado para isso. O Brasil, como o Alan falou, não tem organização. A Europa, não seria nem o Brasil. A Europa não teria energia ociosa. A União Europeia não teria energia ociosa para isso. Mas produzir essa quantidade de ASICs... Por que o Paraguai não ataca o Bitcoin? É tão complexo assim para um país... Dane-se, eu vou botar a minha mineradora aqui, a minha fábrica nacional de mineradores, e vou produzir aqui. Quanto tempo leva para eles chegarem a um número significativo? Essa que é a minha dúvida. A China não precisava chegar a número nenhum. Só ia chegar... Se a China fosse fazer um ataque estatal, ia pegar as máquinas que estão lá, ia chegar no endereço dos donos, dos controladores, e dizer, você vai fazer isso. Primeiro vamos falar de que tipo de ataque que você está falando, Macá. Que tipo de ataque, especificamente? Como seria essa estratégia? Porra, eu vou atrapalhar a rede minerando o bloco, sei lá, inválido, rejeitando o bloco de vocês. Eu não sei exatamente o que eles iam fazer. Então, o objetivo não é roubar a moeda de ninguém. Então, mas o objetivo é atrapalhar a vida de quem está usando. Então, mas se a gente não for pro específico e ver que tipo de ataque seria possível e como seria esse ataque, fica nesse mito aí, entendeu? Nessa incerteza, nesse food que realmente já é possível hoje em dia ter esse tipo de ataque? Como seria esse ataque? Quanto tempo eles precisariam fazer esse ataque? Quanta bala dá para fazer? Como seria isso? Eu não consigo ver um ataque mesmo estatal que fosse possível. Que ataque que a gente está falando? Não, possível? Desfazer a transação, você tendo 2/3 do hash, você consegue. Mas desfazer transação, e daí? Se eles fazem uma transação... Sim, o negócio por quantos blocos eles iam querer manter esse... Isso, a questão não é se é possível, é quanto isso ia custar e quanto ia durar. Porque o cara ia gastar bilhões por dia, muita gente ia continuar esperando eles acabar o dinheiro deles, não é isso?
Renatão, é que a gente fala em ataque, a gente fala em ataque e aí acho que vem muita coisa no imaginário de quem está escutando a gente. Então, assim, tem que ficar claro. Atacar o quê? Atacar uma... Ataque de hash rate, ataque desfazer social. uma transação? Não, seria... Ataque de 51%. Ataque de 51%. Ele teve maior... Não é significativo para fundos na rede, não é algo que vai... Não. Se você está fazendo hodl, só code... atrapalha uma exchange, por exemplo, mas o não, usuário exato. ali no dia a dia, não. Mas, do ponto Mas de às vezes vista é um ataque 51% social, com finalidade de ser um ataque social no fim. É, Olha como a rede é isso, atacável. engenharia social, Isso. exato, é para engenharia social. Ele vale talvez investimento para uma narrativa, para vender uma narrativa de que é Por possível exemplo, e de que está, né, vamos lá. e que Como está centralizado. Como você desenharia esse ataque, Dov? Como seria? Não, é difícil. Ele pode estar. Então, a incerteza e a dúvida vem que ele pode estar acontecendo agora. Ninguém tem acesso à China, tudo que vem de lá é meia informação, é tudo meio, né? E, enfim, né? Tem gente que fala que as imagens que estão circulando por aí são até falsas, ou que não tem nenhuma que de fato mostra alguma situação atual, né? Ou que seja, sei lá, vários mineradores. Verdade. Então tem esses rumores, né? Que eu não sei se é verdade ou não. Outra vez, é o que pode estar causando. É como, não é que é verdade, né? O que está acontecendo, mas é o que causa incerteza e que causa, né? O preço está aqui nesse nível aqui, digamos, ainda. Exatamente. Enfim. Mas eu acho que eu estou escutando falo, vocês e não vi nada prático ainda de que tipo de ataque poderia estar acontecendo. A questão do preço é também incerteza do mercado, ou falsos, ou medos irreais do mercado, enfim, pode ser um monte de coisa. Sim, também. Com Então, certeza. eu queria ir, eu tô tipo cutucando pra gente ver se a gente chega em algo concreto, que tipo de ataque seria esse, o que seria necessário, o que envolveria, porque senão a gente fica só na incerteza. Não. Você não quer dar ideia, né, também. Eu não quero ficar aqui dando ideia para, mesmo que eu tenha alguma ideia, para que eu vou ficar, né, explicando como seria um ataque do Estado com o Bitcoin? Para quê? Tipo, não, do meu lado, por exemplo... Você tem que explicar, os caras já não têm chance, meu. Não, mas por exemplo, para o usuário no dia a dia, no meu caso, atrapalharia muito se eu tivesse esperar, em vez de esperar 2, 3 confirmações para ter a certeza de que a transação tá ok, tivesse que esperar 20, 30. Porra, ia atrapalhar, ia reduzir talvez o apetite, o uso que eu tenho do Bitcoin para determinados tipos de transações menores, sei lá, mandar $500, $100. Sim, por quanto tempo? Mas por quanto tempo, entendeu? Aí você roda. A gente lembra que tem a narrativa. Lembra que tem a narrativa das criptomoedas também. Não é só o Bitcoin, não está isolado. A gente sabe, por mais que a gente seja, né, maximalista, entre a bitcoinheiro, tem uma. Existem outras moedas e existe no imaginário popular, elas são, né, seguras, estão competindo com o Bitcoin. Se você consegue causar uma disrupção na rede 1, de repente quem se beneficiaria seria a rede 2, a rede 3, sei lá. Que poderia dizer que é mais descentralizado, que aqui não poderia acontecer porque qualquer pessoa com GPU pode minerar. Sei lá, entendeu? Enfim, existem diversas possibilidades, quer dizer, pelo menos eu vejo por aí, né? Esse é um caminho, né? Porque a gente vê que a narrativa, tanto de blockchain, não Bitcoin, criptomoedas e afins, para a cabeça do afegão médio, seria, essa rede é mais segura, porque o Bitcoin aconteceu isso, é centralizado, é mais centralizado. Você estava falando que o importante é descentralização. Isso aqui demonstra que não é centralizado, que é centralizado, que tem uma centralização, que é frágil. Voltando. Eu não acho que vai acontecer, porque eu acho que os mineradores de Bitcoin, chineses também, não vão cair no gargalo de sair declarando, e tem muitos que não, ou seja, os caras vão encontrar caminhos, né? Né? A China é eles muito vão grande. vender as máquinas. A China é grande. Eles vão vender para alguém. O pessoal que tá lá também tem muita gente descontente, que viria bem uns satoshinhos de lado, enfim. Eles passam. Eu acho que passa. Acho que o Estado não vai conseguir conter. Mas existe aí um gargalo que pode estar talvez estejam tentando explorar ele. Se não for aqui, vai ser nos Estados Unidos. Deixa só o Renatão falar e aí a gente segue.
Você lembra, a gente até discutiu na última live que tinham estimativas que entre 4% e 4,5% dos bitcoins eram minerados no Irã, onde eles matam os caras que são pegos minerando. A maioria da mineração é feita em porão de mesquita, porque a mesquita não paga energia elétrica, não é isso? A gente não discutiu isso na última live. Se os caras estão conseguindo corromper, porra, o sistema religioso xiita lá, na xiita que os caras são, você acha que não vai corromper a China, que é um lugar mais corrupto do que o Brasil? Claro que vai continuar tendo mineração lá. Agora não vai ter a mineração na escala que tinha, né? Agora, se tivesse tendo algum ataque de 51%, não estaria caindo o hash. O hash continuaria e essas máquinas estariam servindo, elas estariam começando a servir outra finalidade, em vez de... Porque se a porra caiu 2/3, agora para ele dar um ataque de 51% é muito mais complicado, porque a máquina da Marathon, a máquina dessas empresas americanas, finlandesa, não sei o que, Islândia, não tá parando, né? Inclusive, tá tendo cada vez mais máquina, botando em overclock, porque o cara tá tirando a barriga da miséria como ele nunca tirou, né? Não é? Com certeza. Agora, exato. Qual a pauta mesmo de hoje? Então, exatamente. Obrigado, Renatão, porque foi uma bela introdução. Mas vamos falar do que a gente veio para falar hoje, né? Porque... Não. Para mim, vocês quiseram evitar um pouco de... Não vou dar dicas para o Estado do que ele poderia fazer para atrapalhar o Bitcoin, mas acho importante, mesmo que de maneira genérica, superficial, a gente passar para o público o que efetivamente daria para fazer, quanto custa para fazer e como é que a gente poderia contornar isso. De linhas gerais, não ficou claro para mim, acho que a gente tem que passar isso para o público. Cara, é que pra mim não tem ataque possível a longo prazo. Pra mim o ataque, se tem algum tipo de ataque, ele é de curto prazo. Né? Não, tem. Rapaz, não tem o quê? O G7 organizar a repressão física, pegar aí, você catalogar endereço e tal, e sair matando a galera, sequestrando, fazendo impersonificação. Se você pegar, sei lá, os 20 ou 30 principais desenvolvedores... mas aí não é um risco do Bitcoin, é um risco de existir no mundo de... Lógico, e não é matar o cara, não. Não é matar o cara, não. É pegar Nick Szabo, pegar Adam Beck, pegar esses caras, cobrir de pau, Guantánamo, pegar as chaves deles, impersonificar ele na internet e dizer, você vai adotar isso sim, é um BIP essencial, não é isso? E aí... Não vai acontecer. Esse é o ataque mais barato. Esse é o esquema mais barato. Você faz isso capturando menos de 100 pessoas e 100 famílias. Só os caras que estão no GitHub lá, as contribuições, você vai lá na casa do cara e captura ele. Isso aí dá pra fazer, é o mais barato, não é não? Não vai acontecer. Tá bom, mas mesmo isso não muda o Bitcoin. Isso tudo é possível. Tudo é possível. É possível, é difícil, isso é inviável e tal, mas é possível, não é isso ou não? É impossível acontecer isso? É bastante inviável, eu acho, hoje em dia. O mundo tão conectado, esse pessoal é paranoico pra caramba. Ninguém... Tipo, primeira desconfiança... É muito descentralizado já, isso aí. Já é difícil hoje em dia acontecer isso. Os desenvolvedores não vão perceber. A rede Bitcoin e favorecer uma outra rede semi-centralizada, tipo Ethereum, que eles conseguem lá dominar. Exato. Dominar outra rede, fazer ela crescer e aí dividir para conquistar. Essa é uma tática... Se os caras capturassem 50 ou 100 desenvolvedores e não conseguissem corromper o negócio, aí também já era. Porque na próxima geração, o cara ia ser 50 vezes mais neurótico do que botar um urso e dizer que seu nome é urso, não é isso? Peraí, então aproveitando o teu gancho, você tá querendo dizer que... O que aconteceu com esse tal de Mircea e quem foi esse... Pode crer, né? Falando em paranoia, falando em... Você me chamou e disse assim, vamos conversar sobre o Robert Breedlove. Mas deixa eu explicar por quê. Nosso pai morreu e você quer discutir porque o mendigo cagou em nossa porta, não é isso? Nosso pai. Pai. A gente tá discutindo nossa herança, nosso spoiler tá em cima da mesa, 300 mil Bitcoin, e você quer discutir porque o mendigo fez cocô em nossa porta, né? Então, Renatão, por favor. Que nós poderíamos vender 1 milhão. Você pode vender 1 milhão, é só você alavancar 500 vezes, porra. Com 300 vezes de alavancagem, hoje em dia, com 3 mil Bitcoins, você vende 1 milhão. Ninguém sabe do que você tá falando. Ninguém sabe do que você tá falando. Vamos lá, Você falou... Contextualiza. Não, mas explica... Não, tô falando sério. Quem foi esse cara? O que aconteceu? Quem era ele? Qual a introdução? Quem era Mircea Popescu? Quem é esse pai que você tá falando? Porque ninguém... Ninguém tá falando disso. Passou desapercebido. A maioria das pessoas... A maioria dos bitcoinheiros consideram o principal texto para entender o Bitcoin, depois do white paper, o Bitcoin do Rolf Healy.
Na minha opinião, o principal texto para você entender o que é o Bitcoin é o Bitcoin e os Pobres, do Mises Porpesco. Como é que chama o blog dele? Chama Trilema. Só que o blog dele é mais antigo do que o Bitcoin, é de 2008. Esse blog não surgiu em decorrência do Bitcoin, mas coincidentemente também foi no mesmo ano. E o Trilema é o grande... O Trilema, pra gente, é a grande questão de todas as criptomoedas. Que a criptomoeda não pode ser segura, rápida e barata ao mesmo tempo. O americano sabe que não tem bom, barato e rápido, não é isso? Não é esse nosso trilema? Só que o trilema do blog dele, eu não acredito que seja esse. Eu acho que é o trilema filosófico. Os romanos chamavam de trilema de Agripa. Você já ouviu falar nisso? Na epistemologia? Não. Trilema de Agripa. Trilema de... na Alemanha eles chamam de trilema de Munchausen, que é o cara que saiu do lodo com o próprio cabelo. Eles dizem, esse trilema é um problema filosófico que denota que você não pode ter nenhuma verdade a priorística que não seja concreta, absoluta. Porque você, por exemplo, a matemática, tudo que existe... Tipo assim, eu só estou dando essa introdução para vocês entenderem o que significa o título do blog do cara. Do blog do pai. O blog, para você entender como ele já era um cara cético antes de existir Bitcoin. O título do negócio é uma palavra que faz referência a um princípio epistemológico de que é impossível ter qualquer verdade que não seja empírica. Beleza? Na matemática, por exemplo, todas as verdades matemáticas advêm de 3 pressupostos: identidade, não contradição e terceiro excluído, não é isso? Não é isso a matemática ou não? Por exemplo, 1 é igual a 1. A questão é que o cara vai dizer, não, uma banana pode não ser igual a uma banana, porque tem banana maior que a outra, essa mesma banana amanhã vai estar menos verde ou mais verde do que a de agora. Então, na realidade material, as coisas não são tão simples assim, não é isso? Esse é o título do negócio. E coincidiu que esse trilema é o grande trilema de todas as criptomoedas. Ah, mas nano é imediata, não sei o que. Você tem velocidade, ou você tem segurança, ou você tem custo. É sempre um trade-off. E o que o Bitcoin oferece é o máximo dos 3, aonde você quiser. Na hora que você quiser velocidade máxima, velocidade máxima. Na hora que você quiser custo mínimo, custo mínimo. Na hora que você quiser segurança máxima, segurança máxima. Tem um ambiente para cada coisa. Rapaz, ele era um cara impopular. Ele tinha uma opinião assim, muito agressiva. Ele utilizava o direito dele de livre expressão ao limite. Inclusive, eu acredito pessoalmente que a morte de Mises Porpesco, assim como a morte do vagabundo lá do Quadringa, que roubou mais de 50 mil bitcoins na Índia, foi mentirosa. Os caras desenterraram o corpo do cara lá e não tinha nem a altura do cara. Era outra pessoa, porra. Eles enterraram outro defunto lá, não é isso? Como é o nome do cara? Você lembra do Quadringa que roubou bitcoin pra caralho? Aí não deu 5 dias, disse que morreu no entanto da Índia, né? Lá. É isso, tipo, eles desenterraram o cara e não tinha... Tipo assim, o quê? Tá rápido, tá muito rápido. Tá falando que o Mises não morreu. O pai não morreu. Eu acho que o Mises... Rapaz, eu acho que o cara não morreu. Eu acho que, inclusive, se um Sérgio Lerner, se um cara desse, usando bounce, usando uma técnica dessa, de como eles fizeram com os bitcoins do Satoshi, pudesse identificar pelo menos os 150 mil bitcoins que ele vendeu o BitBet. Se alguns bitcoins desse cara pudessem ser monitorados, era um negócio muito interessante, viu? Porque ele não era casado. Com certeza estão sendo monitorados. Ele tinha um harém que devia ser garota de programa, que sempre mudava as meninas, ele botava foto da mulher pelada, tem isso inclusive no negócio. Ele se denominava autor pornô não, ele chama de erótico, não é isso? Então, tem foto o material dele aí, era pesado, velho. Rapaz, tem foto dele pelado com a mulher pelada, porra. Inclusive, na hora que disse que ele morreu, em 48 horas o blog saiu do ar, a galera começou a botar nos fóruns todo o repositório, ele botou a porra de volta, porque ele viu que não adiantava tirar do ar, não é isso? Agora, não, calma, olha, você tá vendo aí, essa mensagem no cantinho? Essa mensagem no cantinho, ela muda. Essa é uma das minhas favoritas. Se você... Essa mensagem aqui, por exemplo, é uma mensagem que pra mim deixa muito claro como os progressistas são análogos aos nazistas. Por exemplo, se eu tenho o direito de não ser ofendido e a sua existência me ofende, o que significa isso? Eu tenho o direito que você não exista, não é isso? Tipo assim, quando você for mudando a página, vai mudando a mensagenzinha aqui no canto e cada uma é mais pesada do que a outra, todas nessa mesma pegada. Profunda, pesada, né? O quê? É isso. Tipo assim, por exemplo, o Maxwell. Pesquisa na internet aí a opinião do Gregory Maxwell em relação a esse cara. Eles que não queriam estar na presença desse cara, que era um pervertido e tal. Até pessoas que se consideram, a gente considera
cabeça aberta, visão aberta e tal. São pessoas que não aceitam bem, porra. O cara, aquela história lá do De Volta pro Futuro, tá 20 anos à frente aí, valores masculinistas, o cara escracha como é que chama? A misoginia, escracha a questão racialista, o gaysismo. Porra, é um material completo aí, é o máximo de maximalismo que você pode encontrar. Antes de existir Bitcoin, ele já era o cético absoluto em relação a tudo que aparece aí na mídia convencional, bicho. Era um cara bem polêmico também, né? Tem uma história que eu não sei se é verdade, que ele pediu a cabeça do Peter Todd, de um dos desenvolvedores. Rapaz, tem história desse cara pagando pra gente enfiar desodorante no ânus, velho. Rapaz, o cara bagunçava em alta, velho. Tipo assim, o cara botava prêmio pra coisas absurdas. Inclusive, se fosse pra comparar com alguém no Brasil, eu compararia com o Mika, em relação à genialidade pra fazer coisas sem valor comercial. Rapaz, o Dove fica fazendo episódio aí, lendo coisa. Dove, eu lhe recomendo um episódio. Se você abrir, Micea Popesco Exchange, ainda tá no ar. MPX. Rapaz, vá no FAQ. O FAQ do negócio é ouro puro. O cara explica. Em 2011, rapaz, é maravilhoso. O cara explica... Abre aí, Dove. Se der pra abrir, abre aí. O quê? Rapaz, o FAQ, as perguntas, o cara utiliza... os valores todos core estavam lá. O cara criou um exchange em 2011 que negociava ações, commodities, futuros, a porra toda, opções de Bitcoin, como prova de conceito. Nunca teve... Ele cobrava 50 Bitcoins pro cara ser cliente, porra. Não tinha volume nenhum. Era só pra um site estático, uma coisa fodida. Mas era pra mostrar que isso era possível. Não entendeu o que eu tô dizendo? Rapaz, o único mérito, tipo assim, comercial que eu vejo nele, o Bitcoin cedo, essa venda do BitBet, porra, isso foi uma venda de oportunidade, aquilo não valia 150 Bitcoins nunca, porra. E eu não acredito. Ele falou que ele poderia vender 1 milhão de Bitcoins. Hoje em dia, existe alavancagem, então você não pode. Você pode vender 1 milhão de Bitcoins sem ter 1 milhão de Bitcoins. Eu acredito que ele tinha entre 150 e 300 mil Bitcoin, porra. Porque ele mesmo afirma antes que a maioria dos Bitcoins ele gastou empreendendo, fazendo essas maluquices, e o que a gente sabe que garantidamente ele recebeu foram 150 mil pela venda do BitBet. Agora, 150 mil Bitcoins naquela época são 250, 260 hoje por causa dos forks, não é isso? Você acha que um cara desse não desovou as merda? Não desovou Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Diamond, a porra toda na cabeça desses otários? Não? Ô, Renatão, deixa eu perguntar uma coisa. As contribuições dele, se alguém quiser falar também, as contribuições dele foram mais filosóficas, né? Em termos de toxicidade, de claridade do que era o BTC e para que serviu o BTC. Quais foram outras contribuições objetivas? Rapaz, o cara desenvolver um exchange que você comprava ações e vendia ações com Bitcoin, bicho, em 2011, a Binance tá batendo cabeça agora, porra. Ela foi proibida de operar com o negócio de mercado de futuros. Agora, porra, não tem 3... A Binance, com 7 estruturas, com sede na ilha de Jersey, no caralho, com 40 advogados, não fez o que ele fez, porra. Ele mandou a SEC tomar no cu, olha a resposta aí. Olha a resposta dele, a SEC. Ele deu uma resposta que teve que mudar de país, porra, pra não se fuder. Nunca mais ir nos Estados Unidos, porra. Ele fez. Não entendeu o que eu tô dizendo? O cara fazer isso em 2011, porra. O quê? Isso aí. Você puder vender e comprar ação sem gastar um centavo de imposto, de porra nenhuma, com o futuro do que você quiser em Bitcoin. Só que é lógico que isso era merda, rapaz. Você tem que utilizar a linguagem de máquina, porra. Quem é que vai usar um negócio? Pagar 50 Bitcoin pra ingressar na plataforma que não tinha volume nenhum. Porra, isso é uma prova de conceito, isso não é uma proposta comercial, não é não? É um delírio, né? É exato, uma prova de conceito, uma forma de começar. Mas hoje é que tá com valores de 2011, né? Eu acho ainda. O FAQ ficou... 50 Bitcoins... Sim, 50 Bitcoins pra gente... Tá com unidade de conta. Oi? Gente, se isso aí fosse tão funcional assim, alguém teria posto em prática, até porque o negócio tá público e o cara era razoavelmente bem conhecido rodou da 3 comunidade. anos, ele funcionou. A SEC tinha volume? As autoridades... Não tinha volume. Mesmo assim, ele foi processado, foi SEC, foi várias autoridades de títulos mobiliários atrás do cara. Ele acabou largando a porra aqui. O BitBet tinha volume. Tem várias coisas que, por um momento na história do Bitcoin, valem a pena pra caralho. Rapaz, o principal volume do Bitcoin já foi Satoshi Dice. Hoje em dia é irrelevante, porque quando a porra custa 1 centavo a apostar é uma coisa, quando custa, porra, caríssimo é outra, né? Isso aqui foi uma prova de conceito. O quê? Não. Fala aí, Renato. Depois eu pergunto. Não, é o que eu tô dizendo. Por exemplo, a gente vive cada 4 anos, é uma outra era, beleza? A infraestrutura básica em 2011 e 2012 não é de agora. Não existia, porra, o nível de complexidade. Não existia Binance, não existia Deribit, essas coisas nesse nível de complexidade nessa época. É um site, porra, de web 1.0, né?
um site estático, pô. Você não tem como comparar, né? E por que você acha que foi dado tão pouca importância? Não era tão estático assim na época de 2011. Já tinha corretor, já tinha bastante infraestrutura, né, do mercado tradicional. Com opções, com derivativos, com futuro, com commodities, para eu comprar a ação da Tesla com Bitcoin, aonde? Não, Bitcoin não, mas o cara da Abra tentou fazer isso. Abra, que eu, inclusive brother do Sailor, tava com o Sailor outro dia, não foi? O cara da Abra tentou fazer isso, tomou cacete e mudou de ideia. Agora tá fazendo só capitalização colateralizada, não é isso? Ele fez o que a Deribit tá proibida de fazer nos Estados Unidos, tá proibida de fazer na Inglaterra, o que a Abra foi proibida de fazer. Ele chegou lá e fez, não é isso? E fez há 10 anos atrás para mostrar que era possível. Inclusive, ninguém vai chegar aqui para comprar ação, nem comprar dólar, nem comprar futuro, nem opções para aumentar a quantidade de Bitcoin. Esse site é para mostrar o que eu conversei da outra vez, que quem tem um montão de Bitcoin não precisa ter mais Bitcoin, o cara precisa disso para fazer gestão de risco, não é isso? Para ele ter gás de comprar Bitcoin quando o Bitcoin cair, né? E para ele ficar menos vulnerável à queda, né? Pô, Renatão, e por que você acha que a morte dele passou, entre aspas, tão desapercebida aí? Rapaz, esse cara, na minha opinião, tem 100 vezes mais contribuição do que o McPhee para a comunidade. Ele tinha mais Bitcoin que o McPhee. Ele não ficou fazendo em nenhum momento, ele ficou pagando pau para shitcoin como o Robert lá. Ele nunca fez pump and dump. O cara, porra, é exemplar, empreendedor, gênio, a contribuição filosófica, a contribuição de empreendimento. Rapaz, o cara, ele tinha a noção total de que o Bitcoin valeria milhões em 2011. Um cara desse, em 2010, 2011, ficar gastando Bitcoin para fazer a comunidade crescer, para empreender na comunidade. Pelo amor de Deus, bicho. O cara é um herói. Eu nunca vendi. Você com 1.000, 2.000, 3.000 Bitcoin na mão, ia ficar queimando Bitcoin de 10, de 5 dólares para botar porra de site no ar, de exchange, de aposta. Eu não ia botar porra nenhuma, só queria comprar Bitcoin, não é isso ou não? Ele ficou... Mas, Renato, minha pergunta foi, se ele foi tão importante assim, ó, por que passou tão desapercebido a morte dele? Ninguém conhecia ele. Porque a morte dele foi fake. Porra nenhuma. Porque a morte dele foi fake. Você realmente acha que um cara que anda com séquito de empregados, com 3 garotas de programa, ele andava 40, tem foto da mulher pelada aí no negócio. Você acha que ele fazendo seleção das putas que ia entrar no harém dele, você acha que um cara desse fica sozinho, ia se afogar pro cara achar 2 dias depois o corpo? Um cara que tem harém de puta, segurança, motorista, vai nadar sozinho e some, ninguém dá falta. Tem a ver ter harém de puta com morrer afogado. Não, pô, harém de puta, você sempre tá com duas putas pra lhe carregar. Sempre tem uma puta pra te segurar, pra você não se afogar. Na liteira, você tá cheio de escravos, você tem um secto, o quê? Eu acho que ele é impopular mesmo, porque, cara, ele segue o que você falou, acabou de falar, é um estilo de vida bem, né, peculiar, agressivo. Assim, especial, agressivo, né? O Gregory Maxwell disse que não queria dar nem na presença desse cara, isso. Que é porque, são opostos, exato, ao nerd, e o pior é que ele é nerd, né, ele também sabe fazer o que o nerd sabe fazer, só que ele tem outro estilo de vida, né? Outras necessidades, digamos. Gostei da barba. Ele não tá um pouco parecido com o Alan nessa foto aí? Muito parecido. Muito parecido. Estranhamente parecido. Ele tem textos contando 27 gerações da família dele. Tipo assim, ele tem textos aí contando a história da família dele. Tipo assim, como a nobreza no século XIII, eles se fuderam na mão do russo, se fudeu. Aí ele vai contando e como, tipo assim, ele se fudeu. A porra se fudeu mais na mão do comunismo do que em qualquer outra ditadura, Gengis Khan, qualquer outra porra que tinha vindo antes. Ele também tinha um perfil anticomunista, antifeminista, anti tudo que não presta, bicho. É excelente. Rapaz, é uma carga de cultura, de história, de tudo que de bom, inclusive de putaria. Esse blog do Trilema, vale a pena bastante ler isso aí, viu? É legal aqui, que você cada vez que você do predador sexual. E cada vez que você dá um refresh, ele muda essa verdade. É legal. Eu lembro de ficar brincando com isso. Não, e são só mensagens, tipo assim, combatendo a mensagem feminista desde 2018, né? E os artigos também, a página inicial, ela vai, tipo, te dando um random, ela tem um randomness aí. É até uma brincadeira, né? Com aleatoriedade e tal, enfim. Eu acredito que se ele morreu, provavelmente ele não deve ter dado 150, 300 mil Bitcoin pras putas. Se o cara não tiver família, realmente é capaz de nós sermos os herdeiros, essa porra aí pro fundo do mar. Pra gente saber se ele morreu mesmo, o mais seguro era algum desses caras desenvolver uma metodologia, seja pelo Bounce, seja pelo que for, e ir atrás da analítica desses Bitcoins que ele recebeu na venda do BitBet, né? Agora deixa eu falar uma coisa. Ele roda um cliente dele, né?
Ele tem um negócio que ele no... Sim, mas... Não, que pode ser que seja... Ah, não, Sim. não. Enfim. Ele pode deixa eu agora rodar fazer o a cliente dele, conexão. mas se sabe publicamente qual foi o endereço que ele recebeu o pagamento pelo negócio, que é a maior parte dos Bitcoin dele, aí é só ir atrás, né? Ou Sim, não? sim, dá pra... Pode ser que dê pra vincular. Né? Fala, Ivan. Eu acho que você ficou congelado. Não, eu queria. É que eu tava esperando ver se alguém falava. Eu queria conectar isso com a polêmica, vai. O chiadinho que deu com essa história do Roberto cultivador de amor. Que o cara fez um. Não fica nervoso, Renato, calma. Eu vou explicar, você vai ver que tem sentido o link. A questão é a seguinte: tem gente que não entende a importância ou critica o maximalismo. Nem falo maximalismo, porque maximalismo é uma coisa do Vitalik, né? A toxicidade de alguns bitcoinheiros. Né? Então, esse Roberto aí fez um tweet falando de um suposto token, e uma galera veio matando em cima. Então, como você disse, filhos, herdeiros aí das ideias que foram semeadas pelo Mircea, né? E aí o cara fez um texto todo falando, não, a importância de se ter agora se libertar dessa toxicidade e ser um pouco mais, enfim, aberto, ou flexível, ou carinhoso, ou, enfim, menos agressivo. Eu queria falar um pouco disso. Qual a importância das pessoas tóxicas pro... Enfim, ou não, ou se foda-se, não importa a toxicidade. Você já conhece a minha opinião. Você já conhece minha opinião sobre isso. Não, tem gente que está discutindo que não sabe. Tem gente que está te conhecendo hoje. Hoje em dia, o valor mais importante social nas redes sociais é popularidade. Popularidade é dinheiro. As pessoas querem ser populares, inclusive para vender esse tipo de porcaria. Inclusive o Robert Breedlove se tornou popular montando em pessoas muito melhores do que ele. Ele botou, por exemplo, no site dele, The Sailor Series, que foi Sailor dando 9 horas de aula de história da humanidade. Porra, dobrou. Ele tinha 400 e poucos mil seguidores e foi para 900 mil, não é isso? Ele pegou caras fodas, ele pegou safe, ele botou vários vídeos de caras. O quê? Como? Tem mérito. Ter feito isso tem mérito. Isso, tem mérito. Mas o cara usou a imagem de maximalistas para aumentar a base. Quando a base, o bolo cresceu, ele foi lá e meteu a faca, não é isso? Ou não? A questão é a seguinte, o Bitcoin vai fazer a popularidade ser uma coisa sem valor. Por que eu falei da outra vez que eu vim aqui? Disse, rapaz, eu tô colocando minha cara no meu livro, meu nome. Eu sou uma pessoa que todo mundo sabe onde mora. Eu sou um servidor, que eu vou pro meu emprego no fim do mês. Pode ir lá me buscar. Eu tô colocando a vida da minha família em jogo. Por que o Dove é um urso? Por que o Dove não bota a cara dele aí? Porque ele não é otário. Por que o Satoshi não botou a cara dele? Porque a partir de agora com o Bitcoin, a privacidade vai valer dezenas de vezes mais do que a popularidade. A popularidade vai ser um passivo do caralho. Qualquer coisa que você faça ou fala, como apareceu nessa frase aí, vai incomodar alguém, bicho. E se incomodar alguém, no mercado descentralizado de morte, o cara vai pingar um satoshi na sua cabeça. Quando o cara apostar R$1 no dia que você vai morrer, o outro 2, o outro 3, e cada dia que alguém aposta, aumenta o prêmio. Rapaz, você acha que não tem 1.000 pessoas que dariam R$1.000 na vida de apostar o dia que Dória vai morrer? E se não tem 1 milhão de pessoas que botariam R$300 na cabeça de Dória? 300 milhões de reais. A família dele mata ele, bicho. Não é o motorista, não. É a família, o garçom, qualquer um, ele não pode mais sair de casa. Tá dando ideia aí, hein? Não, a ideia da aposta do mercado descentralizado de morte, ela é inevitável, e não é minha, não. A gente já conversou sobre isso aqui. Vai ter isso, é inevitável, o bolão da morte, como o pessoal chama, aí é inevitável. Esse tipo de coisa vai começar a surgir. Só que isso demanda, como eu falei da outra vez, as etapas que a gente ainda precisa passar. O Bitcoin tem que ser mais fungível, o Bitcoin tem que ter meios de comunicação como a Lightning, que seja uma outra camada, não é isso? Tem que ter maneiras de, em outra camada, trocar um stable dólar que está se fazendo na Liquid, mais um stable fodida, não é isso? A infraestrutura ainda está em construção, velho. O Bitcoin é do Bitcoin Finance. O Bitcoin vai fazer coisas muito além de CeFi, DeFi, do que a gente pode imaginar, porra. Esse sistema só vai estar maduro daqui a 20 ou 30 anos, porra. Quando você vê um shitcoinheiro falando, ou um cara que se diz bitcoinheiro falando de token, você cai matando em cima ou você deixa quieto? Não, o Taleb diz isso. Inclusive, o Taleb diz isso, tem até no Red Pill isso, no livro. Se você vê uma fraude e não diz fraude, você é a fraude. Rapaz, eu não sei como funciona na religião de vocês, mas Deus, quando veio pra Terra, quando foi questionado se ele era Deus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão perante a mim. Quem acredita que Deus é a verdade, que tudo que existe no mundo é Deus, e a única coisa que tem nesse planeta que não é Deus é a mentira, que é o crime, o comunismo, tudo que não presta vem da mentira, não é isso? As shitcoins são mentiras.
O cara que vai comprar shitcoin, ele tá alimentando a mentira que ele vai ganhar dinheiro ali. Tudo isso é mentira. O demônio é o príncipe da mentira. Tem isso no Antigo Testamento, tem inclusive isso, não é só no Novo Testamento, não. Tipo assim, se o Deus é a verdade e o demônio é a mentira, um desserviço à defesa da verdade é um serviço ao demônio, porra. Nós temos o dever, porra, moral de denunciar esse tipo de coisa ou não? Mas calma, Renatão. Do jeito que a gente está caminhando, esquece o Bitcoin, tá? Do jeito que a sociedade está caminhando, você vê até essa divisão que está tendo entre Nova York, Califórnia e Texas, enfim, e alguns países da Europa também, que a gente vê o socialismo começando a ganhar novos seguidores. Acho que passa muito tempo, né? Aí surge uma geração de imbecis novos e as historinhas de antigamente se repetem. Mas, enfim, a gente tem visto que a sociedade está chegando num ponto que a gente vai chegar naquele nível que vai ter gente levantando a mão e fala, foda-se, eu vou sair de Nova York, eu vou para o Texas, eu vou sair desse país aqui, vou para um outro que não é socialista. Você que se explodam aí. Nada impede, e já tem todos os sinais que isso vai acontecer, que uma empresa vai comprar um país, ou vai comprar um território grande, né, e vai fazer suas próprias leis, seu próprio exército. Isso já pode acontecer hoje. Porra. A Amazon tentou fazer isso. Que vai acontecer. A Amazon propôs a Malta pagar toda a dívida e botar 2 vezes o dinheiro pra ficar só com o judiciário do país. Eles não fecharam, porra. Não vai. Psicopata, não troca. O Bezos não ia comprar Creta? Podia... Foi mal, eu confundi. Não foi Malta, não. Foi Chipre. Né? Chipre. Ele propôs pagar toda a dívida externa, ainda botar o dobro do dinheiro lá, não é isso? E ainda pagar um imposto violento como sede lá, só para ficar com o judiciário do país e fazer uma constituição em comum. Ele concordar com a Constituição Básica e ele ficar com o negócio do judiciário baseado, nem ele botar o que ele quiser, botar as regras para ser um negócio tipo que não tenha influência de ninguém do país, uma porra que realmente fosse a galera não aceitou. Psicopata. Mas é questão de tempo, alguma hora algum país da África, uma hora alguém vai acontecer. Uma ilha. Alguma hora isso vai acontecer. Rapaz, psicopata. Ó, Kim Jong-un podia ser 100 vezes mais rico, dando 1% mais de liberdade ao país dele. Ele não quer, porque cada 1% de liberdade que ele dá a mais, aumenta em 10 vezes a chance dele ser derrubado. Esses caras querem poder, eles querem areia de puta, eles querem matar quem eles quiserem. Esses caras são psicopatas, eles querem poder, não querem dinheiro. Essa lógica financeira é lógica de gente como a gente, que entende que dinheiro é liberdade. Deixa eu chegar no meu Esses caras ponto. não querem dinheiro, querem escravos. Quem não quer areia de Sim. puta? Independente do motivo que vai levar o cara a criar o país dele, ou o país da Amazon, lá dentro só vai ser aceito o Amazon Token. Não adianta o Bitcoin ser a melhor reserva do valor do mundo se ali o exército é dele, o judiciário é dele, todas as leis são dele, e quem não quiser ele simplesmente mata ou expulsa. Então você não pode dizer que determinada ativo, seja ele o Bitcoin ou o que for, é reserva de valor global, porque, enfim, se o cara não tem o controle da própria vida, vamos dizer assim, se quem dá o ar que ele respira, enfim, é uma outra entidade, ele tem que obedecer às leis que estão rolando ali dentro. Então, eu não vejo que todas as regiões do mundo vão adotar o Bitcoin, porque algumas vão ser extremamente ditatoriais. Esse é o meu ponto. Concordo. Ó, respondendo de maneira total a pergunta, tem caras como o Narcélio, tem caras como o Otto, tem caras como esse menino, Salem, que botou pra fuder essa semana lá no Discord, como esse rapaz, Miguel. Porra, esses caras não é pra botar a cara na internet. Esses caras não é pra ficar vulnerável. Um Rodrigo Souza, um Mika, um cara desse, não é pra galera saber onde ele mora. Esses caras, a contribuição maior que eles podem fazer é sobreviver e programar. Essa é a missão deles. Mas pessoas como o Maca, pessoas como eu, se você não programa, você tem que dar a cara pra morrer, né, velho? Em toda orquestra, tem que ter um virtuoso, tem que ter um violinista, um pianista, mas tem que ter uns 40 carregadores de piano pra botar o piano em cima, pra carregar o piano, pra o piano chegar lá na orquestra, não é isso? Alguém tem que fazer o que a gente tá fazendo aqui. Alguém tem que se expor, alguém tem que botar a cara, botar o nome. E quem for mais qualificado do que a gente, ou quem tiver mais dinheiro para simular a própria morte, não é isso? Vai fazer o que o Micea tá fazendo, vai fazer, botar o urso na cara em vez de botar a cara, vai, como é que chama, usar pseudônimo como Satoshi Nakamoto. Nós estamos em uma guerra de extermínio, e como toda guerra, existe um lado que, de qualquer maneira, existe alguma organização, mesmo que não hierárquica, e cada um de nós tem que exercer nosso papel. O meu papel, por exemplo, é alertar minha família, meus parentes, meus amigos, as pessoas que confiam em minha reputação, de que eles não tomem um golpe, né, bicho? Você vai, a sua mãe, alguém vai tentar vender um golpe a seu vizinho, a sua mãe, e você não vai dizer, mãe, essa porra é um golpe? Que porra é essa ou não?
Isso é respondendo a questão de se a gente deve ou não denunciar publicamente. Tem um outro problema aí. Tem um outro problema aí, Renatão. Quando os caras da Ethereum, por exemplo, estão lá fazendo o DeFi lá louco deles, dando rug pull em todo mundo, todas essas lições e todos esses códigos e programas que estão sendo desenvolvidos vão ser úteis lá na frente pra gente. Não sei se daqui a 2 anos, 10 anos, mas quando o Bitcoin tiver uma rede ou uma second layer ou third layer, whatever, suficiente para poder administrar esse tipo de demanda, né? Então, eu acho que é importante sim ter esses caras fazendo merda e queimando dinheiro e testando nessa testnet maluca deles, porque vai ser beneficial pra gente no final das contas. Esse é o meu ponto. Então, você ir também contra o cara, fala, porra, tudo que você tá fazendo é shitcoin, é roubo, é scam. Não. A gente tem que alertar que, cara, tudo bem, faz sua brincadeira aí do DeFi, mas acumula sats no final do dia. Brinca de treinar XRP, mas você tem que entender que você precisa acumular sats no final do dia, porque senão você vai se fuder. Agora, você desincentivar, ou você proibir, ou você, sei lá, exterminar esses caras, eu não acho saudável, porque em algum momento a gente vai utilizar todo esse conhecimento que eles estão criando agora. Eu não colocaria um Satoshi na cabeça do Brad Love. Eu não colocaria um Satoshi na cabeça do Vitalik. Eu não botaria dinheiro meu pra matar esse cara. Agora, na cabeça do Kim, eu botaria. Na cabeça do... Como é o nome do vagabundo lá da China? Do Xi, eu botaria. Na cabeça do cara lá, como é o nome do Bielorrússia? Yanukovych, como é o nome do cara lá? Lukashenko, Porra, você não botaria... Mas é que nem favela, você mata o chefão lá, matou o maior miliciano do Rio, no dia seguinte o irmão já tava sumindo, já tem um outro cara querendo armar pra tomar o controle, não adianta, vai surgir Beleza, mas esse irmão tem menos experiência, e se ele fosse melhor e mais brutal, ele tava no poder antes, então o negócio já tá menos... A gestão já tá menos organizada, com menos experiência, e a motivação pra ser o chefão já é maior, porque o risco aumentou, não é isso? Aí na hora que começar a morrer o chefão, morrer o ministro, agora que você ser guarda de trânsito da ditadura puder resultar em sua morte, aí o negócio para de funcionar. Como o Império Romano deixou de existir, e todo mundo queria Império Romano. Só que o problema é que ninguém aceitava mais aquele dinheiro, e aí acabou o Império, não é isso? Peraí, mas só respondendo aqui o que o Maca falou, ô Maca, mas será que se não tiver gente tóxica, que nem o Mercea, para descer o pau nessa galera que tá fazendo DeFi ou fazendo seus tokens aí, não vai ter muita gente se perdendo, achando que caindo em narrativa? Você não acha que é necessário também? Você não acha que é necessário? Quanto mais gente botar dinheiro nisso, mais riqueza é destruída. Isso é um jogo de soma negativa. Só ganham os bandidos. Agora, para cada real que um cara desse ganha, centenas de reais são destruídos. Isso é um jogo de soma negativa. Mas a gente tira algum conhecimento. Beleza, o SUS também traz algum benefício. Mas a cada R$1 de benefício que sai do SUS, centenas de reais são destruídos, né? O token eu vejo como um subsídio. Se o projeto fosse rentável, a pessoa usaria Satoshi, usaria Bitcoin, faria um investimento com backing, né, em algo de valor, algo escasso. O cara tem que criar do nada. Já tem o WBTC, o Rapid Bitcoin que você usa lá no... Não, mas a base tá... A fundação tá errada, porque é um pre-mine, enfim, nem vamos entrar em Ethereum, mas já começa... Os caras começam com o subsídio. Eles criam Mas isso não invalida a tecnologia do Uniswap, a tecnologia da DEX. A gente vai precisar disso lá na frente. É que eles estão construindo num fundo que não é sólido. Isso vai desmoronar em algum momento. Não é sólido, exato. Isso. Mas a tecnologia, o que foi criado aí, a gente vai aproveitar. Eu acho ótimo. As lições. Eu acho que mais as lições e talvez alguma que outro pedacinho de informação. O que deu errado, né? O que deu errado. Mas não repetiu o erro. Agora, sim, eu não discordo. Esse é o teu negócio pra cutícula, Renatão? É pra tirar a cutícula? Aqui nem adianta ficar discordando da realidade, gente. As altcoins estão aí, né? Os tokens estão aí. Já existem, não tem como. Mas a questão que eu tô dizendo é o seguinte: a gente tá falando de toxicidade. Existe um legado positivo disso. Esses caras que caem matando em cima, e se isso é importante ou não. A diferença de nós austríacos pro keynesiano e o marxista é que a gente vê aquilo que eles não veem, não é isso? Porque a economia tem o que você vê e o que você não vê, que é a consequência daquilo. Beleza? Quando o cara compra Bitcoin, ele tira a família dele da escravidão. Ele passa a ser livre, beleza? Um cara que compra Bitcoin sistematicamente, mais de 4 ou 5 anos, ele deixa de ser escravo. Se o cara comprar Bitcoin mais de 5 ou 6 anos, ele passa a ser independente de verdade. Ele salvou a família dele.
Se um cara, ele passa a trabalhar mais no início, porque ele começa a ver que o dinheiro dele está se convertendo em uma coisa, depois ele passa a ser mais útil, ele passa a trabalhar para ser mais útil ainda. Por isso que o Bitcoin é o buraco negro moral e mental. As pessoas superiores são sugadas primeiro, as pessoas inferiores são sugadas depois. Tem pessoas muito inteligentes que são sugadas depois, se eles forem moralmente muito baixos, como o Dove explicou aqui naquele texto dos IUPs, não é isso? Só que para mim o IUP não é o Faria Limer. Para mim o IUP, Dove, é o servidor público. Um juiz, um promotor, um auditor fiscal ganha 40, 50 mil reais, é 100 vezes mais IUP do que o cara da Faria Lima. Mas voltando, por isso que esses caras são grandes, são gigantes, ok? Por isso provavelmente, que esses caras são essa foi a tradução do texto, mas realmente faz sentido. Depois, Quem também teve comentários mais falando sobre isso. Quem acredita mais em lei, o juiz ou o executivo? O executivo sabe que tem situação que ele tem que pagar propina, o juiz não. Para lei, a lei vale. O cara do Ministério Público, o auditor fiscal, para ele a lei vale. Então, para ele, a lei é a vida dele, ele vive e morre pelaquela porra ali. Mas, continuando, para não fazer uma digressão, certo? Para mim, o negócio, de maneira resumida, é esse. As pessoas que compram Bitcoin se tornam livres. As pessoas que compram shitcoins, elas não vão trabalhar mais, elas não vão contribuir mais para a sociedade, elas não vão mudar os valores score dela, elas vão se tornar, a maioria das vezes, haters, porque foram humilhados, porque tomaram golpe, e a família delas vai se fuder, a vida delas vai se fuder, e vai ter menos riqueza no mundo e no Bitcoin. Isso aí é dificílimo de você calcular o malefício disso. Beleza, tem alguma parte positiva. Até o Lázaro Barbosa deve ter feito alguma coisa de bom na vida. Mas ele era um bom pai, ele brincou com o menino 2 horas. Beleza, ele brincar com o filho dele 2 horas compensou tudo que ele fez. Porra, até o Lázaro tem um aspecto positivo. Você pegar a pior coisa do mundo, tem algum aspecto positivo, né? É relógio quebrado às 4 horas. É que nesse caso do DeFi, se isso fosse testado na testnet do Bitcoin, não ia funcionar. Porque o negócio não tem valor, não tem dinheiro. Não tem dinheiro envolvido. Né? Isso. Então, o Ethereum, por ser uma testnet que tem algum valor, alguém dá valor a isso, eu acho ótimo. Porque você está criando, está estimulando a criar um ecossistema que, de novo, é linha de código e é coisa que eles estão fazendo cagada, que estão tendo esses rug pulls, que a gente vai aprender para usar lá na frente. Agora, não cabe a mim, nem a nenhum Bitcoiner, ficar de juiz desses caras, mostrando para ele. Tipo, a gente tem que mostrar por que o Bitcoin é diferente. Por que existem, sei lá, 10 mil criptomoedas, mas só uma delas, porra, tá na carteira dos maiores fundos de investimento, tá na MicroStrategy, tá na Tesla, enfim. E a gente optou, e depois de muito quebrar a cabeça e achar que existe uma fórmula mágica também para envio barato, seguro e rápido, que a gente também errou no passado, que a gente também demorou para aprender. Então, eu acho que a toxicidade do maximalismo, ela é, como é que eu posso dizer, uma ingenuidade, não sei, tipo, você não está reconhecendo que quando você começou lá atrás também, você não necessariamente caiu nesses mesmos erros, mas parou para pensar assim, pô, mas se tem 21 milhões de bitcoins e cada bitcoin tem 100 milhões de satoshi, então o bitcoin não é tão escasso. Essas perguntas bobas que nem o cara da XP fez agora... Essa foi clássica. Erro clássico. Mas todos nós aqui já paramos para pensar isso. Então, a toxicidade do bitcoin para mim é ruim nesse sentido. Eu também não pensei isso. Eu nunca fiz essa da divisão. Isso, não, mas deixa eu só comentar Deixa eu comentar uma coisa. Eu acho que a mim não me incomoda nada haver shitcoins que tentem fazer coisas que não sejam reserva de valor. Não me incomoda, é palhaçada, nunca vi utilidade nenhuma real em nada delas, tirando utilidade de teste. Os caras que façam, que tirem dinheiro a pessoal que está sendo enganado, tudo bem. Mas quando eles começam a dizer que também é reserva de valor, aí já acho que é uma obrigação nossa chamar a atenção que isso é uma fraude. Se o cara diz, não, isto é um token que eu uso só para fazer uma coisa, um smart contract super complexo, deixa o cara fazer, é uma palhaçada, é caro, não traz grande utilidade, mas tudo bem, eu acho que não prejudica e pode ser um teste interessante daqui a uns anos. Agora, quando o cara começa a dizer, não, mas eu vou fazer aqui uma carteira com Ethereum e com Bitcoin. Pô, aí acho que nós devemos falar sim, né? E dizer que aquilo não tem sentido. Ô Becas, eu entendo a tua explicação, mas a toxicidade é que nem um alerta de perigo.
Quando você vê um alerta de perigo, ele não está escrito assim, olha, é um alerta de perigo, mas veja bem, você tem um Tudo bem. precipício ali na frente, mas se você for com cuidado e observar que tem uma barra de proteção, e você se mantiver a 5 metros de distância, então as pessoas não têm tempo, ou interesse, ou vontade de ler a letra miúda, né? Então, acho que a toxicidade ela serve como um alerta assim, vermelho, de cuidado, fica longe disso, que isso é merda, entendeu? Depois, se a pessoa realmente quiser, ou por ingenuidade, ou porque, enfim, tem curiosidade e ir atrás, ok. Mas possivelmente, ou posso colocar isso em forma de pergunta, não será que esse alerta de perigo, cuidado, atenção, não livra muita gente do perigo, mais gente do perigo e da morte do que se tivessem explicações minuciosas sobre e ponderadas sobre preto porque e sim, branco, porque não? o preto e branco é sempre mais fácil, claro que sim. Claro que sim. Pra mim, o Bitcoin é um imperativo moral. Se um parente meu for comprar um imóvel, for comprar um título de renda fixa do governo brasileiro, de que ele é comparsa de crimes e que ele está financiando bandido. Não é isso? Hoje, quem tem ações no Brasil? Aí você vai dizer, Paulo Guedes vai aumentar. Eu queria que tributasse 100% de dividendo, merece. O cara que tem ações no Brasil é um traidor. Qualquer pessoa que coloca dinheiro em uma ditadura bolivariana é comparsa dos crimes dessa ditadura bolivariana, não é isso ou não? O cara que investe em Cuba e na Coreia do Norte, o cara é um criminoso ou não? O cara que bota dinheiro na Venezuela hoje, ele não é comparsa do governo da Venezuela? Por exemplo, tem um cara que eu tenho o maior respeito, Roberto Pantoja, ele defende abertamente, inclusive no curso dele lá em Novaflix, que o caminho para a liberdade é você empreender formalmente. Eu acho que esse é o caminho da escravidão. O caminho da liberdade é você empreender em mercados cinzas, negros, ou ser servidor público. Você está tirando riqueza do Leviatã, do monstro. A maneira de você ser escravo, de você alimentar, de você se submeter e alimentar o crime, você, como é que chama? Pagar impostos. Agora, você pode não pagar impostos licitamente. Como é que você não paga impostos licitamente? Tirando sua renda do serviço público, não é isso? Ou empreendendo... Eu achei um pouco enviesada essa questão do servidor público, mas tudo bem. Eu achei um pouco enviesada, porque eu sei que você é servidor público. Vem cá, bicho. Se você for ser julgado aí, você quer ser julgado por um estatista ou você quer ser julgado por um cara que tem o maior orgulho de tirar dinheiro do estado da Califórnia? Você quer ser julgado por que tipo de policial apareceu na sua casa, hein? Você quer... Não, pelo amor de Deus. Eu só tô falando que é enviesado, é enviesado. Não, rapaz, eu acho, tipo assim, inclusive a galera ficou sacaneando como o nome do cara lá do Livres, do novo lá, sei lá o quê. Rapaz, porra, se eu tiver a oportunidade de comprar um gabinete pra botar uma porrada de gente fazendo ativismo com dinheiro do governo e botando menos um comunista mamando ali pra dispersar merda, caralho, é maravilhoso, porra. Mas o cara é um vagabundo porque ele é um político, bicho. É um negócio como outro qualquer, porra. Se você mora no interior, você consegue botar 300, 400 votos e mamar. É pra você botar 300, 400 votos e mamar, senão vai... um cara inferior a você vai lá. O pessoal é romântico, o pessoal acha que consegue viver num mundo sem política. De travesti e dizer que se você não for penetrado, se você não cometer felação, você é um racista. Vai ter isso, bicho. Em 10 anos vai ter isso. Quem não fizer felação na escola vai ser racista. Tem que fazer felação obrigatória. Isso aí é tendência inevitável, velho. Meu Deus. Sim, mas você entendeu? Tipo assim, além da questão de ocupação de espaço, de legítima defesa, de você poder acessar, o Estado é uma máquina de moer carne, de destruir vidas. Só que essa máquina pode destruir a nossa vida dos nossos inimigos. Você acha que quando entrar o mercado descentralizado de morte pagando em alta, não vai ter agente estatal trabalhando pra gente? A alta nobreza já tá definida. Só que agora tá na hora de definir quem vai ser o lanceiro, o cavaleiro, como é que chama? O escudeiro, não é isso? Isso então, é bem Mircea. Deixa eu fazer uma pergunta mais prática. Hoje, os Estados Unidos e China juntos têm mais de metade do arsenal militar do mundo. O que precisa acontecer ou quando vai acontecer uma mudança significativa para a gente não ficar tão dependente, para a gente, o resto do mundo livre, não ficar tão dependente dessas duas potências? O que precisa acontecer? Qual vai ser o sinal? Maca, você lembra como era o exército romano? Eles utilizavam a armadura de full plate de aço. Você lembra disso? Você já viu um soldado romano como ele é? Você lembra quantos séculos a Europa ficou sem armadura depois que acabou Roma? Não tinha nada que se comparasse com Roma em termos de tecnológico nem de riqueza, porra. Roma caiu por si mesma, por diluir dinheiro. Você já viu como é um soldado romano, como é que ele tá vestido? É aço, aquilo é chapa de aço. Demorou 800 anos para a Europa voltar a trabalhar com isso.
Voltaram a cota de malha. Tipo assim, os caras tinham as armas mais fodas, eles tinham organização jurídica mais foda, tinha mais cavalo, tinha mais riqueza, tinha mais tudo que você imaginar, arma de cerco, a porra toda. E caiu, porra, ele caiu sozinho. A União Soviética caiu sozinha, não é isso? Vai cair sozinho. Mas no ritmo que tá hoje, os Estados Unidos e China não me parece que estão caminhando para uma hiperinflação a nível nesse não vai ter nível hiperinflação, não. Não vai ter hiperinflação, não. Vai ter o final do debate político. Vão ter plataformas de aposta de morte. Quem defender aumento de imposto, quem defender publicamente socialismo, qualquer pessoa que fala merda, que ameaçar direitos de outras pessoas na internet, vai ter a cabeça prêmio, a própria família dele, o vagabundo da área, vai matar ele. É isso que vai acontecer. Vai começar a morrer as pessoas que servem ao demônio. Isso. Os bandidos aí esse cara vira herói, vai morrer. Se você faz isso, se alguém faz isso, esse cara vira herói, vão ser outros 20 seguidores, 100 seguidores com camisetinha do Che Guevara, desse cara que morreu. Ele vai ser herói porque a mulher dele envenenou ele? Ele vai ser herói porque a mulher dele envenenou ele? Vai. A mente do socialista não é igual a nossa. Eles são doentes. Então pronto, vai ter um monte de herói. Vai ter um monte de herói socialista. Vai ter uma máquina de produzir milhões de heróis socialistas aí. Até do que não vai ter mais nenhum, exatamente. Isso. Mas você concorda que mais tiver, hoje a gente está na mão dos Estados Unidos e da China em termos de poderio militar? Não tem como nenhum Bitcoiner todos juntos. Sim, mas essa guerra não é... Isso é uma guerra assimétrica. Por exemplo, essa fraudemia foi uma arma chinesa. Inclusive um ataque de engenharia social, como o Dove estava falando em relação ao Bitcoin. Um ataque que morre uma besteirinha de gente e tem um prejuízo 50 vezes maior do que a vida dessas pessoas. A pandemia, a fraudemia, foi inclusive quem leu os e-mails do Fauci, quem leu os e-mails do Fauci viu que o Fauci sabia que a focinheira de pano fazia mal à saúde, aumentava a fome, aumentava a transmissão, ele recomendava a porra porque o chinês mandava. O Fauci é um traidor e o mínimo era morte pra ele, embora eu seja contra a pena de morte. Eu sou a favor de botar essa galera no Thunderdome pra gerar alguma renda, né? Uma grande... Todos os esportes coletivos são a mera emulação do Coliseu, né? O Coliseu é o maior espetáculo da Terra, né? A gente imagina o 0300 leão, elefante... todo mundo ia curtir isso, né? Mas voltando, tipo assim, esse foi um ataque. A China está atacando diariamente a nosso país, infiltrando o governador da Bahia, o governador de São Paulo, não tomou atitude sem ligar para o embaixador chinês. A China já governa o Brasil, uma colônia chinesa. A Argentina, pelo amor de Deus, nem se fala, bicho. Rapaz, os caras estão... O advogado de Trump perdeu o bar, ele não pode mais advogar. Os caras estão abrindo processo criminal contra Trump de lei tributária, porra. Você tá maluco? Os caras estão fazendo expurgo soviético nos Estados Unidos, porra. É mentira o que eu tô dizendo? Não estão abrindo processo criminal. A minha pergunta é qual é a saída? Tá doido, os bitcoiners vão ter que se unir para guerra assimétrica. Uma milícia. É uma guerra assimétrica. Isso é uma guerra assimétrica. É uma guerra assimétrica, é cultural. Você não precisa... Satoshi Nakamoto é John Galt. A gente não precisa convencer todo mundo. A gente precisa convencer 20% dos 20%. Se a gente pegar os 4% de pessoas que são realmente produtivas, que mantêm a energia elétrica funcionando, o esgoto funcionando, os mercados funcionando, e Céu e bicho, você não precisa ser mais parasitado. Você não precisa continuar alimentando essa máquina de violência, de feminismo, de gaysismo, de viadismo, da porra toda, de negrismo. Você tá livre. Basta você chegar aqui e comprar o Bitcoin. E se você quiser ficar mais livre ainda, um pedófilo pegar seu filho, alguém ameaçar, como é que chama? Desmoralizar sua família, colocar leis que você perca direito sobre seu filho. Na França, o cara vai pra cadeia se fizer o DNA do próprio filho, bicho. Você já imaginou uma porra dessa? Aí, quando alguém propuser uma porra dessa, a cabeça do cara fica prêmio e ele morre. E alguém mais vai propor depois? Vai vir 10 caras propondo você não poder fazer DNA de seu filho. Todo político que propõe isso morre. Vai ter 10 caras querendo fazer isso. Beleza, pode vir. Vai ser a máquina de moer carne também. É uma... Eu acredito. O quê? Ah, desculpa. Termina aí, depois eu comentário. Eu acredito, Dove, que o mercado de apostas de morte vai ser a espinha dorsal, não só da vitória do Bitcoin contra o Legacy, mas como a justiça privada durante muitas décadas, gerações. E isso vai ser um fator fundamental de todo mundo virar animais aqui. Ninguém vai botar a cara aqui. Qualquer coisa que você fale incomoda alguém, tem aquela frase lá que a gente leu, né? Como é? Se eu tenho o direito de não ser ofendido e a sua existência me ofende, qual a conclusão? Não é isso? Eu tenho o direito que você não exista, né? Então, todo mundo vai virar animal para diminuir a chance de ser morto, né? Eu não sei, eu vejo mais como, digamos, por exemplo, numa situação de citadela aí, de uma sociedade bitcoinera, né? Talvez ela possa demonstrar, como uma arma nuclear, né, digamos, que ela tem esse poder. Então, o político de um país estrangeiro vai deixar em paz essa sociedade, mesmo, poderia talvez invadir, talvez, mas talvez isso causaria uma certa, né? Você sabe que tem um Dead Man Trigger, por exemplo. Você sabe que se acontecer alguma coisa,
esses BTCs vão continuar e eles vão perseguir você. Você vai ter que, tipo, você não vai dormir. Então aí você fica com, opa, peraí. É mais barato você infiltrar, fraudar a eleição. É mais barato, como a China agora fraudou a eleição na Coreia do Sul. E o cara que diz que é fraude vai pra cadeia, até professor universitário, dando evidência de fraude dentro da universidade, vai preso, porra. Tipo assim, é muito mais fácil você infiltrar e subverter do que você dar testa em força convencional. Ninguém venceu Roma em combate, não teve vitória, a derrota é interna. A guerra assimétrica é mais barata. O Vietnã ganhou dos Estados Unidos. O Afeganistão destruiu a União Soviética. Ivan. Perfeito. Senhores, vamos encerrar em grande. É triste. Eu sei que é triste, mas estamos chegando ao fim. É foda, cara. Dá pra ficar aqui com o Renatão, com o Maca, com vocês mais horas aqui, mas chegamos ao fim. Renato, eu não tô mais te enxergando quase. Faz o jabá do seu livro aí. Como? Virou dólar agora ele é anônimo. Não entendi uma palavra. O jabá do seu livro. Rapaz, eu não boto a mão num centavo. Quem tá mamando tudo aí é Alan. Rapaz, segundo Alan, já vendeu quase 8 mil unidades. Vendeu quase 8 mil unidades, mas eu não recomendaria comprar o Red Pill agora. Se esperar mais 35 a 40 dias aí, vocês vão pegar a segunda edição ampliada, ainda mais Red Pill, ainda mais, como é que chama? Ainda mais ácido, ainda mais tóxico. E que vocês não se esqueçam que nosso animal... O que veio aí? Símbolo... Conta, dá um spoiler aí. O que veio? Você falou do quê? Isso. Bicho... Por exemplo, há um ano atrás, não existia senha. Não, mas estamos encerrando, Renato. Calma, não engata de novo a quinta. Pronto. Resumidamente, o que você pôs? O Honey Badger também solta fedor. O Honey Badger também solta fedor, como o Skunk, não é isso? Como o Gambá. Uma das armas do Honey Badger é o fedor, não é isso? Infelizmente, a gente vai ter que soltar fedor, bicho. A gente tem que botar pra lascar, não tem jeito. O livro está atualizado, está dizendo que são as CBDCs, como o Pix é proibido, quais são as infraestruturas básicas que a gente espera que apareçam nos próximos 5, 10, 15 anos, como o mercado descentralizado de mortes, tudo isso está na nova edição. Caralho, tá bom. Eu quero ler. Sim, senhor. Manda pra mim, por favor, que a gente vai ter que discutir esses capítulos novos aí. Eu quero fazer só um ponto que não foi citado. Não, eu sei, Maca, eu ia encerrar com você. Você fala o ponto e fala como também as pessoas te encontram. Esse aumento de imposto, tributação sobre dividendo que o Guedes está tentando jogar, eu acho que é isso que o Bitcoin está precisando. É que a população, que já estava meio que na porra, tô um pouco insatisfeito, mas beleza, dá para entupar. O pavio curto. Quando você joga uns 20% de imposto adicional nesse cara, aí o cara, foda-se. Agora eu quero arrumar um jeito de sonegar tudo, vou sair desse sistema, tô fora dessa porra. Cu, Eu acho que é por isso que eu acho Por isso que eu acho o Bonobo inferior a Lula. Se fosse Lula no poder, teria o dobro de pessoas investindo em Bitcoin e se salvando. Exatamente. Por isso que quem apoia Bonobo tá apoiando o Legacy. Porque tá apoiando as pessoas terem uma falsa esperança de uma coisa que não tem nenhuma chance de ir pra lugar nenhum. Isso. Maca. Ou seja, quanto quem pior, quiser melhor. te encontrar, e palavras se você quiser falar alguma coisa aí pra encerrar. Além da questão do Guedes. Eu acho o seguinte, de novo, a gente para nós, para o pessoal de 2017 antes, você olhar $36 mil, você, tá super contente. Agora a gente tem que ter em mente que tem muita gente aí que entrou depois, ou que, sei lá, se empolgou e saiu alavancando no 65 mil e foi estopado, ou tá com média ruim. Então a gente tem que ter isso em mente. Então, quando a gente fala que, a gente tá num bear market, pra gente pode não ser. Mas a percepção do mercado é que sim, o Bitcoin tá frágil no momento que, os Estados Unidos está discutindo um pacote de trilhões de dólares, que os fundos de investimento e bancos estão com cash sobrando, eles estão com tanto dinheiro, estão devolvendo pro Fed para pegar título público em troca, pagar aqueles 1%, sei lá quanto que vai pagar de juros essa merda, essa migalha. Então, eu não acho que os Estados Unidos, Europa e países desenvolvidos estejam numa situação que vai forçar o cara a vir para o Bitcoin. Ao contrário da China. Na China tem aquele problema de privacidade, os caras querem botar o yuan digital, você vai ter dinheiro com validade, ou o cara vai dizer, não, esse dinheiro aqui do salário você não pode usar para comer puta, nem para gastar em bebida. Então, eu acho que são essas pequenas coisas, tipo assim, que está acontecendo na China de privacidade, e aqui no Brasil de imposto, que vai acabar jogando o cidadão comum
Mesmo um cara que é contra o Bitcoin, que acha que não vale nada, que, enfim, ele pode até para stablecoin no primeiro momento, mas em algum momento ele vai acabar caindo para o Bitcoin quando o stablecoin ele perder valor, enfim. Mas eu acho que o push final que falta para esse cara, que é o late majority, né? Sei lá, a gente entrou 5% a adoção do Bitcoin. Para a gente sair de 5 para 15, eu acho que é o Estado dar esse empurrãozinho final e eu acho que isso eles vão fazer sozinho. Então, quem está com esse médio ruim, quem comprou lá nos 60 mil, acho que a gente está no bear market, espera que o Estado sozinho vai fazer todas as cagadas que a gente precisa para essa porra voltar para 100 mil dólares e subir bem mais. Maravilha, maravilha. Oh, yeah. Nem que demore 30 anos para isso acontecer. Não, para. O Estado é eficiente em fazer merda. Essa é a frase que eu quero encerrar. O Estado é eficiente em fazer merda. Perfeito, Maca. Com essa que a gente vai encerrar hoje. Senhores, obrigado. Desculpa quem tá no chat. Cara, não dá para escutar. Eu não consigo entender o Renatão e acompanhar o chat ao mesmo tempo. Eu tentei. Eu faço outra, então desculpa. Por isso é que eu estava mais calado. Eu estava acompanhando o chat e com 2 convidados deste porte ficou difícil. E o pessoal reclamando que eu falei pouco, pô, não dá para fazer tudo. Não dá. Obrigado, Maca. Muito bom. Obrigado, Renatão. Obrigado a todo mundo que participou. Se cuidem. Até a próxima. Tchau. Boa semana para vocês.